Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videocast da Afia Ped Papers, o lugar onde você aprende pediatria, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou uma das editoras da Afia Ped Papers e hoje a gente vai conversar sobre um documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi uma diretriz publicada em 2023 sobre urticárias, né? Então a diretriz chama-se Abordagem da Urticária na Criança e no Adolescente. Então vamos lá, que esse tema é super importante na vida e nas provas. Então vamos começar o nosso videocast. Vamos começar definindo, né? O que são urticárias? Então as urticárias, elas são caracterizadas, é uma condição clínica, né, urticária, caracterizada pelo aparecimento de urticas. E urticas são lesões elevadas, né, que aparecem na pele, elas têm um edema central, geralmente são bem delimitadas, têm um tamanho variável e elas têm uma natureza fugaz, ou seja, elas aparecem e dentro de um período curto elas desaparecem, entre 30 minutos até 24 horas. Essa é a história natural das urticas, né? Essas lesões, elas podem acontecer em qualquer lugar do corpo, qualquer lugar da pele, e elas acontecem por consequência da vasodilatação, né, e do edema, e geralmente estão associadas a um prurido intenso, e até uma sensação de queimação. Se você já teve urticária, você sabe exatamente do que eu tô falando. E aí, junto da urticária, que é essa lesão característica, pode ou não aparecer o angioedema, que é o edema súbito da derme profunda e do tecido subcutâneo. E tem uma sensação importante de dor, muito mais importante do que de prurido. E a resolução do angioedema costuma ser mais lenta do que da urticária, geralmente é em torno de 72 horas, tá? Então essas duas lesões, elas podem acontecer juntos, né? As urticas e o angioedema. Então, isso pode estar tudo presente dentro das reações cutâneas e mucosas. E a incidência da urticária, ela é cerca de 3,5% a 8% nas crianças, da urticária aguda. E chega até 16% a 24% nos adolescentes. A urticária aguda, ela é muito mais frequente, né, do que a urticária crônica. A gente já vai definir quem é urticária aguda, quem é urticária crônica, tá? Acabaram de mandar mensagem aqui. Vida de médico é assim mesmo, né, gente? Então, já me perturbando, que era pra eu estar no consultório essa hora. Mas tá tudo bem, estamos aqui no nosso videocast. Então, a urticária aguda, ela é mais frequente, né? E ela pode estar associada junto do angioedema em 8,8% das crianças. Já em relação à urticária crônica, que eu já vou definir com vocês o que é, existem poucos dados na pediatria, a gente tem mais informação em relação às urticárias crônicas em relação aos adultos, mas a fisiopatologia da urticária crônica nas crianças e nos adultos parece ser muito semelhante, tá? Mas a prevalência em criança, ela varia de 0,1 a 0,3% das urticárias crônicas. Em relação ao mecanismo fisiopatológico, das urticárias, ele é muito complexo e vai envolver liberação de histamina e outros mediadores inflamatórios, principalmente por quem? Pelos mastócitos. Então, essas são as células responsáveis pelo aparecimento das urticárias. Nas urticárias agudas mediadas por alimentos, por insetos ou por medicamentos, na maioria das vezes a gente tem uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, ou seja, reação alérgica mediada por anticorpos da classe IgE, anticorpos específicos, que vão se ligar no mastócito e vão promover a degranulação do mastócito, tá? Então, nas urticárias causadas por medicamento, inseto e alimentos, geralmente a gente tem essa atividade, essa reação do tipo 1, onde existe a presença de IgEs. Por outro lado, nas urticárias crônicas, existem múltiplos fatores etiopatológicos para justificar o aparecimento das urticárias. E o principal deles é a presença de autoanticorpos que vão se ligar nos receptores de IgE dos mastócitos e aí vão desencadear a liberação de histamina. Então, não tem produção de IgE.
São os autoanticorpos que vão ser produzidos e esses autoanticorpos vão se ligar aos receptores de IgE dos mastócitos, tá? E aí vão levar à liberação de histamina, prostaglandina, citocina inflamatória. Então essa aqui seria a justificativa da urticária crônica. Tudo bem? E agora, finalmente, né? Como é que a gente diferencia o que é urticária aguda e o que é urticária crônica? Então, pessoal, clinicamente, as urticárias elas podem ser divididas em aguda e crônica em relação ao tempo decorrido desde o início dos sintomas, desde o início da primeira lesão de urtica, até a resolução do quadro. Então, a gente divide aí em aguda e crônica. A aguda vai acontecer quando os sinais e sintomas persistem por menos de 6 semanas. Lembrando que a urtica, ela é fugaz, ela aparece e desaparece dentro de 24 horas. Mas eu não estou falando daquela lesão, estou falando do quadro de urticária. Então, as lesões que vão aparecendo em todos os lugares. Até o desaparecimento da última urtica, a urticária aguda dura menos que 6 semanas, tá? E já a urticária crônica, obviamente, ela vai ter uma manifestação que dura mais do que por mais de 6 semanas, né? Então, você tem manifestação que é diária ou quase diária por esse período mais prolongado. Então, na anamnese do paciente que tem um quadro de urticária, é sempre importante a gente perguntar em relação ao uso de medicamentos, o que foi prescrito, né? Alimentos ingeridos, se teve contato com inseto ou contato com algum produto químico. E aí, na sua avaliação, no exame físico, você tem que pegar sempre, né, os sinais vitais, principalmente, para a gente diferenciar se aquele quadro é apenas uma urticária ou se nós estamos frente a um quadro de anafilaxia. Então, a gente tem que ver sempre muito bem todos os sinais vitais do paciente. Caracterizar as lesões atuais, ver a extensão dessas lesões. Você pode fazer um teste para dermografismo, que é muito simples. Você vai pegar uma superfície, algum objeto rombo, como, por exemplo, uma caneta com tampa, né, o fundinho lá da caneta, ou o abaixador de língua, sei lá, e vai passar pela pele, vai fazer uma marcação na pele, e vai, por pressão, e vai observar se naquele lugar onde você passou o seu objeto rombo, vai aparecer uma urticária. Isso é importante, né, para a gente identificar se o paciente tem ou não tem dermografismo, que não é urticária, né? O que mais? Tem que fazer o exame cardiovascular detalhado, pensando aí em afastar a anafilaxia e também, obviamente, buscar as possíveis causas infecciosas para o aparecimento daquela urticária. Isso porque, pessoal, a gente já vai entrando aqui no próximo tópico, que é o que causa as urticárias agudas, né? Quais são as causas de urticária na infância? E aí, eu já te falo que você pensou errado, muito provavelmente, porque a principal causa de urticária em criança não é alergia, e sim doenças infecciosas. É isso mesmo. As infecções são consideradas a principal causa de urticária em crianças, seguida por uso de medicamentos e depois por alimentos, tá? E aí, dentro das infecções, existem vários vírus causadores de infecção, principalmente causadores de urticária, principalmente aqueles que levam a infecção respiratória, incluindo adenovírus, enterovírus também pode causar, infecções do trato respiratório, do trato gastrointestinal, então rotavírus pode levar a quadros de urticária, VSR, né, o vírus sincicial respiratório, também está implicado. Outras infecções bacterianas também podem levar a quadros de urticária, infecções bacterianas em diversos sítios, respiratório, gastrointestinal, urinário, sepse, enfim, tudo isso pode levar a diferentes tipos de urticária. E aí tem uma bactéria que está muito associada à urticária, principalmente a urticária aguda, que é o Mycoplasma pneumoniae, que é um agente causador de pneumonias atípicas, e ele está muito associado ao aparecimento de urticárias agudas. Então, aqui eu já quero fazer um parêntese importante, gente. Se a principal causa de urticária é infecciosa, e principalmente por esses vírus, que a não ser que você tenha aí disponível um painel molecular para vírus, né, para fazer nos seus pacientes, você dificilmente vai conseguir detectar
a causa da urticária. Então já fica spoiler aí para o próximo tópico. Bom, seguindo nas causas de urticária, existem algumas infecções parasitárias que também são importantes. Então, a depender da epidemiologia do paciente, é legal você verificar. Por exemplo, estrongiloidíase pode levar a urticárias, toxocaríase, filária também podem dar algum tipo de lesão, especialmente angioedema. Então, estrongiloides, toxocara e filária podem levar a quadros de angioedema recorrentes, que você não acha causa. Então é importante pensar nisso. Outras causas de urticária aguda são os analgésicos e os anti-inflamatórios não esteroidais, né, os famosos AINES. E eles podem causar urticária por mecanismos imunológicos e não imunológicos. E é claro, nós temos as idiopáticas, né, que você realmente não consegue identificar qual foi a causa dessa urticária aguda. Bom, pessoal, agora eu vou fazer aqui o nosso momento de dizer adeus para quem não é nosso assinante, ou seja, para quem não tem nenhum dos nossos cursos até o momento. TEP tem curso de atualização ou curso de emergência, porque agora nós vamos entrar na parte do conteúdo exclusivo para os nossos assinantes. Então, quem não é nosso aluno, convido vocês a virar nosso aluno, e se você é nosso aluno, fica aí que a gente vai prosseguir com a nossa discussão sobre urticárias, ok? Beijo para quem não é nosso aluno e se inscreva logo.